Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que possamos ter o olhar de agradecimento. Será que nessa manhã eu fiz a minha oração e agradeci por mais um dia de vida? Será que eu agradeci por o meu caminhar, por o meu andar, por eu poder enxergar, por eu poder ouvir, por eu poder ter um corpo? Será que eu agradeci? Porque quando a gente está envolvido com a revolta, com as lamentações, com as reclamações, nós bloqueamos a ajuda dos nossos benfeitores espirituais, que estão sempre nos auxiliando. E a gente não tem o olhar de agradecimento pelas coisas que eu tenho. Até pela dor que faz eu vir até a casa espírita. Que muitas vezes nós chegamos na casa pela dor. E é aí que eu vou ter um olhar diferenciado na vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, o item 10, que é o ódio. E a gente faz a seguinte reflexão: será que eu possuo ódio de alguém? Será que eu fico irritado muito facilmente? Porque o ódio ele tem uma família, que é a ira, é a vingança, é o duelo. Tudo isso está de acordo ali. São sentimentos semelhantes ao ódio. Quando eu quero desejar um mal a alguém, qualquer coisa me irrita. Durante essa semana que se passou, será que eu fiquei irritado muito facilmente com pequenos problemas? Então, que a gente faça essa reflexão, para que depois da leitura do Evangelho, depois da reflexão dessa manhã, eu perceba, não, eu acho que sim, talvez eu desprezo alguém, Às vezes eu acho que aquela pessoa, ela não merece a minha atenção pelo que ela fez comigo, Para que a gente possa ir assim trabalhando o perdão. E hoje, na mensagem de Fênelon, que é o espírito que traz a mensagem do ódio, ele começa falando assim para a gente: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Dedicai-vos principalmente à tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Então, nesse contexto de ódio, a primeira palavra que ele começa é amai-vos, é a palavra amor, porque a proposta é essa, a proposta é você transformar todo esse ódio em amor. Essa é a proposta que Fênelon traz para a gente. E quando a gente fala de amor, a gente lembra de Jesus. Como ele mesmo fala: o Cristo de quem deveis fazer o vosso modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar seu sangue e sua vida. Jesus é o nosso modelo. E quantas vezes Jesus foi discriminado, Teve uma certa vez que ele iria disseminar, propagar a boa nova, e ele foi a Nazaré, e lá ele foi recebido com muita repulsa, porque ele era visto como um revolucionário. Ele era visto como um revolucionário porque ele trazia novas ideias. Então, muitos inimigos de sua doutrina já preparavam ali o campo para quando o mestre chegasse, as pessoas o quê? Simplesmente discriminassem. Só que o mestre ali com seus apóstolos deixou de realizar o seu trabalho? Não. Deixou de pregar o amor? Não. Ele simplesmente fez o que devia fazer. E ele retorna para Cafarnaum, e nesse retorno os seus discípulos não conseguiam entender tanta paz, tanto amor. E os discípulos estavam atormentados, porque muitas vezes eles usaram a palavra ofensiva para agredir o irmão, porque eles não estavam entendendo. Se eles estavam ali levando uma palavra de construção, por que tanta gente ali, tanta inimizade? E Jesus simplesmente passa a lição, como todos os ensinamentos dele,
Todos os momentos ele aproveita para passar uma lição. E é um marco em amar os inimigos, porque nós sempre aprendemos a fazer a diferença. Nós amamos aqueles que nos querem bem, aqueles que nos agradam, aqueles por quais nós temos uma amizade. E o nosso inimigo a gente quer bem longe. Eu quero bem longe o meu inimigo. Eu não quero nem ver aquela pessoa. E Jesus simplesmente fala para a gente, logo no começo desse capítulo, ele fala: aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Porém, eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem. Então isso foi um marco, porque nós ainda queremos o nosso inimigo longe de mim. Nós fazemos a distinção. E Jesus simplesmente, ele ama todos. Ele não faz a distinção. E por isso que por muitos ele era visto como um revolucionário. Mas ele deixa bem claro, eu não vim destruir a lei de Deus. A lei de Deus eu não vim destruir. Eu vim simplesmente colocar em prática. Eu vim simplesmente dar o verdadeiro sentido, mostrar, ensinar para vocês. Esse foi todo o trabalho do mestre. E é assim que nós vamos aprendendo a amar o inimigo. Mas que tipo de amor é esse? Que tipo de amor é esse? Como que eu amo esse inimigo? E lá no Evangelho, lá no capítulo, no item 3 desse mesmo capítulo, ele fala: amar os inimigos não é ter por ele nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar sem segundas intenções. É não colocar nenhum obstáculo. Quantas vezes nós colocamos obstáculo? Quantas e quantas vezes um irmão vem ao meu encontro e eu simplesmente faço o quê? Eu espero que ele venha até a mim, porque eu não vou, por causa do meu orgulho, mesmo que esteja doendo, eu não vou ao encontro dele. E quando ele vem, eu muitas vezes humilho, tem que ser do meu jeito, da minha forma, eu coloco condições, eu estabeleço condições. Bom, a partir de hoje tem que ser desse jeito, né? E muitas vezes também, quando eu perdoo, eu simplesmente me acho melhor do que o outro. Bom, eu perdoei, você não está lembrado, não, que eu fiz? E e tudo na nossa vida a gente lembra daquela situação. Ou joga a culpa nos ombros do outro, ou a gente fala: olha, eu perdoei, você não percebeu minha atitude? Como que eu fui bom? Como que eu sou caridoso? Né? Então, muitas vezes nós colocamos um grande obstáculo a essa reconciliação com o meu irmão. Às vezes eu tenho um vínculo com uma pessoa e aquele vínculo vai se desfazendo, um familiar, e fico anos e anos sem se falar com ele. Eu vou lembrar o motivo e muitas vezes eu nem lembro por que eu não falo mais com ele. Qual foi o motivo? Não estou conseguindo lembrar. O porquê do afastamento. E às vezes são problemas tão pequenininhos no nosso cotidiano que a gente potencializa e aumenta e esquece o lado bom. Esquece o convívio bom que eu tive, que eu tenho. E a gente potencializa as coisas do cotidiano. E aquilo vai desgastando. E a gente vai se afastando. Porque eu dou mais valor ainda às coisas negativas. Eu dou mais valor ainda ao meu orgulho que se sente ferido. Ao meu melindre, que não aceito que o outro fale desse jeito comigo. Porque está achando o quê? Eu falar desse jeito comigo? Não. Então, são pequenas coisas que nós vamos colocando como obstáculo para a nossa reconciliação. Então, amar os inimigos é ficar alegre em vez de triste com o bem que lhe aconteça. Ou seja, não sentir inveja.
Se ele está tendo sucesso, se ele está indo bem, eu vou ficar feliz com isso. Mas muitas vezes a gente deseja o mal. Eu não acredito que está acontecendo isso na vida dele, depois de tudo que ele fez comigo. Muitas vezes a gente questiona, né? Em casos de necessidade, estender a mão, ajudar, evitar palavras e ações que possa prejudicá-lo. Ou seja, evitar ofensas, julgamentos, o desprezo. Eu simplesmente evito aquela pessoa, eu desprezo aquela pessoa e eu não quero mais que ela conviva comigo. Então, para amar os inimigos é preciso estar sempre vigilante. Eu preciso vigiar os meus atos. Eu preciso buscar esse autoconhecimento, porque toda vez que eu busco esse autoconhecimento, eu me aproximo mais do amor verdadeiro. Por quê? Se toda vez que eu brigar, se toda vez que eu tiver uma discussão, se toda vez que eu me deixar envolvido com o ódio, eu achar que a culpa é do outro, fica muito mais difícil de eu olhar para mim, porque foi o outro que fez isso comigo, foi o outro que me deixou assim. A gente sempre culpa o outro pelos nossos sentimentos. Então, por isso que o mestre convida: orai e vigiai. Primeiro, sintonize com vibrações melhores, faça uma prece, procure os seus benfeitores, e não apenas aqueles que vão te ouvir e que vão te aplaudir. Porque muitas vezes a gente procura parceiros para falar: não, é isso mesmo, você está certo, eu faria a mesma coisa no seu lugar. Não. Que a gente possa procurar, sim, os nossos benfeitores, procurar o auxílio verdadeiro, porque ali vai estar a verdade, e não simplesmente aquilo que nos agrada, porque o que agrada é a porta larga, é o caminho largo. Se eu quero agradar os outros, eu estou indo para o caminho largo, e muitas vezes eu me perco. Então, que eu possa sempre me sintonizar, e depois dessa sintonia, fazer a reflexão do meu ato. E depois disso, começar a rever as minhas atitudes. Procurando esse equilíbrio, procurando esse autodomínio, né? E nunca achando sempre que a culpa é do outro. Eu tenho uma parcela nisso. O que eu fiz? Qual foi a minha atitude? Como eu reagi? Eu controlei? Não. Que palavra eu usei? É isso que a gente tem que começar a refletir. Porque, por mais que o outro não me perdoe, eu sei que eu fiz a minha parte. Eu sei que eu cumpri com o meu dever. E essa é a sensação do dever verdadeiro. É a sensação da consciência limpa. Porque toda vez que eu não perdoo, toda vez que eu não desculpo, que eu não busco a reconciliação, quem sofre mais sou eu. Meu sofrimento aumenta. E quando eu simplesmente vou buscar o perdão, é como se eu sentisse um alívio gigantesco. Porque eu fiz a minha parte. Por mais que eu tenha errado, eu busquei corrigir. É claro que o perdão tem outras questões, no sentido de mudar um pouco o pensamento, as atitudes, porque eu não posso simplesmente ficar pedindo desculpa a vida inteira. Eu tenho que rever para poder mudar aquilo que eu fiz de errado, para eu poder mudar as minhas ações que estão contrárias às leis de Deus. Mas é tudo baseado nas leis de Deus, e não no que eu vou agradar. Eu não vou mudar porque eu tenho que agradar o outro, eu vou mudar porque eu quero conforme a lei do Pai, porque é o certo. E muitas vezes a gente esquece o que é certo, o que é errado. E a gente faz tudo para agradar o outro. Então, precisamos estar vigilantes, buscando esse autoconhecimento. E nós vivenciamos muito esses sentimentos que nós vamos armazenando no nosso coração e que chegam a ser um ódio, chega no patamar de atingir um ódio.
Por quê? São melindres. O outro não falou comigo hoje, né? O outro não me convidou para ir na festa. Eu não acredito. Aí a gente começa a sentir uma repulsa, né? E vamos armazenando. Aquela pessoa ali sempre me contraria. Ela sempre me critica. Eu não consigo receber uma crítica. E a gente acha que a culpa é do outro ainda. Porque eu não consigo receber uma crítica. Eu não consigo ver se alguém falou de mim e aquilo, eu fico irritado com aquilo. E eu vou armazenando, até que eu começo a sentir um ódio por aquela pessoa que eu não consigo nem ficar perto dela. Eu começo a sentir as repulsas. O que era antes simpático começa a se tornar antipático. Eu não consigo nem chegar perto dela, né? Então, são as faces, é a família, são as faces do ódio que eu vou armazenando no meu coração. E, muitas vezes, também nós temos exemplos de pessoas que, muitas vezes, a gente nem tem muito contato, mas a gente chega perto e já sente uma repulsa. E a gente, nossa, o que aconteceu? Não me dou bem com aquela pessoa ali, não. Eu falo, eu cumprimento, porque eu estou envolvido na aparência. Oi, tudo bem? Né? Mas eu logo não consigo ficar muito perto daquela pessoa. E muitas vezes são sintonias diferentes, né? A minha sintonia é diferente da dela. Sintonia é algo natural, que busca de pensamento a pensamento. Eu tenho outros gostos, outras tendências, outras preferências, diferente daquela pessoa. E a minha sintonia não vibra ali junto com a dela. Mas muitas vezes também pode estar ligado a outras existências. Pode estar ligado ao nosso passado e alguma inimizade, porque o ódio e o amor são ligações fortíssimas, ligações que perduram durante, antes e depois da existência. O ódio e o amor. Só que o amor é a lei de Deus. E o ódio não. O ódio é contrário à lei de Deus. O ódio ele é um obstáculo para a minha evolução. Então, muitas vezes, eu logo percebo essa antipatia. Muitas vezes está ligado à sintonia, outras vezes pode estar ligado, sim, a outras existências. Mas é essa mesma sintonia que eu me sintonizo com os espíritos. Espíritos inferiores ou espíritos superiores. Se eu estou carregada de ódio no meu coração, eu vou me sintonizar com espíritos inferiores, que se alimentam disso, que sentem a mesma coisa que eu sinto. Agora, se eu quiser mudar o meu patamar de vibração, de sintonia, eu tenho que começar a simplesmente limpar meu coração desses sentimentos. Chico Xavier nos fala que o ódio é o amor que adoeceu. E quando a gente está doente, o que a gente faz? A gente cuida, a gente trata, né? A gente trata aquela ferida para que ela se revitalize, para que ela cure, para que ela sare. A gente cuida dela. E esse é o convite. E muitas vezes nós vemos ódio gigante entre pessoas que se amavam, ou pelo menos achavam que se amavam, porque o nosso amor ainda é muito egoísta. E um exemplo, pais e filhos, né? Um pai com um filho que se amava e que por alguma postura, alguma conduta, simplesmente se separam. Um abandono, uma traição, simplesmente eles começam a não fortalecer mais aqueles laços. Então, antes que era algo que era simpático, se torna um ódio, uma raiva, uma ira, uma revolta, não querer ficar mais perto. Então, isso acontece muito por causa de um desentendimento, por causa de um acontecimento. E o que nós temos que fazer? Enquanto eu não tratar essa ferida, meu sofrimento vai sempre existir. Porque eu posso estar afastado do meu irmão, mas
Se eu tiver armazenado aquela mágoa, aquilo vai estar sempre ali comigo. Eu posso estar anos sem ver ele, mas a mágoa está ali no meu coração. E isso vai sendo um obstáculo para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para a nossa caminhada. Porque nós temos que desenvolver o amor. E com ódio no coração, nós não conseguimos desenvolver esse amor. E eu lembro muito de Chico, muitas pessoas conhecem já a historinha da cachorrinha, que uma pessoa próxima de Chico foi lá e matou a cachorrinha dele. E simplesmente Chico criou uma mágoa no coração, em que Emmanuel fala para ele que aquilo estava afastando os benfeitores de auxiliar Chico. Aquilo estava afastando Emmanuel de chegar mais próximo de Chico, aquela mágoa, e que aquilo se tornaria uma doença, se ele não cuidasse, se ele não tratasse. E Chico então vai lá, Emmanuel aconselha, compra uma máquina de costura, porque ela trabalhava com isso, ia ser um sonho para ela, né? Parcela em 500 vezes, porque ele não tinha condição, né? E vai lá, depois de parcelar, de pagar a dívida a vida inteira, entrega a máquina para ela. E simplesmente sai uma luz do peito de Chico. Por quê? Aquela mágoa foi desfeita. Mas não foi só o trabalho, não foi só aquele ganho material, foi o sentimento que Chico colocou ali. E ela ficou tão agradecida que aquela mágoa se desfez. E Chico ficou anos pagando a máquina, mas valeu a pena, porque aquela mágoa, ela foi se desfazendo. Então, enquanto eu não tratar a ferida com perdão, meu sofrimento irá aumentar. Principalmente com pessoas muito próximas de nós, os nossos familiares, um casal, amigos, né? Porque a gente sempre vai lembrar dos momentos bons e do que aconteceu. E sempre vai ter aquela ferida. E aí nós observamos a bênção da encarnação. Olha só que bênção. Que bênção muitas vezes eu receber como filho um inimigo meu. Porque é ali que eu vou desenvolver o amor. Vou ver aquele corpinho infantil, vai ter todo o cuidado, o trabalho. Isso vai ser, para mim, um remédio. E é aí que eu vou conseguir curar a minha ferida. Olha só, que bênção. E muitas vezes a gente não consegue ter esse entendimento. E a gente não aproveita o conhecimento que nós temos. Não aproveitamos esse conhecimento justamente para o quê? Então, já que eu posso estar recebendo um inimigo na minha família, que eu tenha mais paciência, que eu procure conversar mais, que eu procure estar mais tolerante, porque eu sei que eu tenho que trabalhar isso. Porque se eu não trabalhar agora, eu vou voltar novamente para que eu possa ir desenvolvendo esse amor. Então, por isso que nós temos que ter essa tolerância com os nossos familiares, por mais difícil que seja, por mais difícil que esteja, que eu possa procurar uma oração, então. Senhor, eu ainda não consigo perdoar, mas que eu já possa mentalizar, me ajude, que eu possa não desejar o mal, que eu possa não me irritar facilmente, porque quando a gente está com raiva de alguém, quando a gente está com ódio de alguém, tudo é motivo. Tudo se junta. A pessoa faz uma coisinha ali que pronto, nos irrita. Isso acontece muito na família. São probleminhas que nós aumentamos, que nós potencializamos e que damos um valor gigante porque eu já estou com uma mágoa. E aquilo vai se juntando, e eu não sei trabalhar. E nós temos vários exemplos no livro de André Luiz, que vem relatando vários casos de ódios que perseguem, principalmente no plano espiritual, que geram obsessões. O ciúme, por exemplo, André Luiz traz muito isso. O ciúme que gera obsessões perigosíssimas. Porque eu acho que o outro é a minha posse. Eu acho que ele é meu. E simplesmente eu quero ele perto de mim. Eu não aceito uma separação ou algo que aconteça, eu não aceito. E isso vai gerando
Obsessões, porque a gente ainda desconhece o amor que liberta. A gente conhece muito o amor que prende, que sufoca, que ele é meu. É o amor ainda egoísta, mostrando muitas vezes a nossa insegurança, a nossa falta de confiança em nós. Porque se eu amar verdadeiramente, eu vou querer o bem do outro. E se nessa condição não está bem, não está evoluindo, nenhum dos dois estão progredindo, é necessário, muitas vezes, a separação. E é muito difícil a gente reconhecer isso. E esse é o amor verdadeiro, o amor que liberta. Então, se eu posso reconciliar, que eu aproveite esse tempo, que eu possa fazer esse resgate, porque o convite é justamente o resgate uns com os outros, né? Então, todo esse conhecimento que a doutrina nos traz, nos revela o quê? Nos revela que nós somos responsáveis pela a nossa cura. Nós estudamos para ter uma boa alimentação, né? Ter mais conhecimento para adquirir uma boa alimentação, para fazer atividades físicas. A tecnologia avança muito nisso, mas a gente não consegue perceber que também somos responsáveis pelas doenças que carregamos. A gente não consegue perceber muitas vezes que essas mágoas nos geram doenças terríveis. E Joana de Ângeles fala isso. Toda vez que a raiva é submetida à pressão e não digerida, ou seja, o armazeno, produz danos no organismo físico e no emocional, indigestão, acidez, amargura, ansiedade, depressão, tumores e inúmeros outros casos. Por quê? Nós simplesmente não deixamos escoar, não liberamos. E como que a gente faz isso? Como que a gente libera essa mágoa? Muitas vezes, sim, através do choro, da lágrima. Não aquela lágrima de revolta, de não aceitação, mas uma lágrima verdadeira, que vai limpando o meu coração. Muitas vezes, sim, conversar com outro, com um amigo. Sim, mas não aquela conversa de julgamento. Não aquela conversa que eu só falo mal. Aquela conversa que vai me saciando e eu vou me desprendendo, né, de tanto apego, de tanta inimizade, de tanta raiva, né, através de uma leitura edificante. Quando eu estiver muito nervoso, quando eu estiver muito irritado, que eu possa pegar um livro, o Evangelho, e ler, que aquilo vai me acalmar, aquilo vai fazer com que eu reflita 1 minuto a mais sempre. 1 minuto a mais antes de uma atitude negativa, porque você pode mudar totalmente o seu pensamento. Através da prece, através do passe, através da casa espírita, que nos auxilia. Esses são os momentos que a gente pode ir aliviando os nossos corações de tanta mágoa. E muitas vezes, dentro dessa família gigantesca do ódio, nós temos o quê? O ressentimento. Que toda vez eu lembro daquela ferida. É como se aquela cena passasse toda vez, porque eu estou fixo naquilo. Eu acordo pensando naquilo, eu acordo pensando no que a pessoa fez, no acontecimento, em como eu vou devolver, se ela vier falar comigo, como que eu vou falar com ela. Eu me fixo naquilo de uma forma que eu não consigo sair. São as obsessões de encarnados para encarnados. É uma ideia fixa e que eu não consigo ver outras questões. Isso ocorre muito com os nossos problemas. Quando eu estou com um problema, ponto. Minha vida parou, porque eu não consigo fazer outra coisa. Eu não consigo sair dali, sair de mim mesmo e ajudar o outro, porque eu tenho muitos problemas para resolver. Por isso que o convite que Fênelon nos traz é amar para que sejamos felizes. Encontrar essa paz do coração, que é essa felicidade verdadeira. Porque quando o outro vier me ferir, eu não vou sentir tanto como eu sentia antes. Eu vou saber trabalhar esses sentimentos. Esse é o convite. E que toda vez que eu vá ferir alguém, eu me pergunte, será que vale a pena? Será que vale a pena eu devolver na mesma moeda? O que eu ganho vendo o outro sofrer? O que eu vou ganhar com isso?
Será que eu vou ganhar porque meu orgulho vai lá em cima? E aí? Como que eu vou trabalhar essas questões? Né? Então, que a gente possa sempre refletir nisso. Que a gente sempre lembre de Jesus na parábola da figueira seca. Jesus com fome, os seus apóstolos se dirigiram a uma árvore muito exuberante, porque a figueira tem muitas folhas, e chegando lá não viu fruto nenhum. E nós? O que nós estamos produzindo? Quando alguém sente fome, vem até mim. Sente fome de paz, sente fome de atenção, sente fome de amor e se dirige. O que eu levo para o outro? O que eu estou levando? Muitas vezes nós nos tornamos essa figueira estéril, que não produz nada de útil, que não produz nada de bom. Para a gente ir finalizando, eu trouxe um pequeno texto, na verdade ele é grande, mas eu encurtei, só vou ler um trechinho, que está lá na redação do Momento Espírita, e que é muito interessante, que fala assim: levar o amor, que eu leve o amor a mim em primeiro lugar, que eu leve o amor para dentro de mim, e que todo o alto ódio se converta em chance, em nova chance. Que eu me dê novas chances de amar de novo, de acertar de novo, se dar ao menos um pequeno passo adiante, afastando-me da estagnação. Onde houver ódio em mim, que eu leve o amor. Não esse amor de plástico, disfarçado de complacência, que mais engana do que enobrece. Que seja um amor maduro, que proclama seguro: eu sei quem sou e eu sei quem eu quero ser. Que eu leve amor aos carentes de corpo e de alma. Que meu sorriso seja a lembrança de que ainda há tempo para mudar, para transformar. Sou agente transformador, sou agente iluminador, sou um instrumento da paz no mundo. Que eu leve o amor. Então, que a gente possa refletir nessa manhã: será que eu possuo ódio de alguém? Será que eu estou com mágoa de alguém? E que eu possa ir trabalhando esse amor e levar em todas as ocasiões. Que Deus, então, possa nos abençoar.